Olá, fofura, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa base linda, super, hiper, mega fofurenta e cheia de detalhes. Bora lá? Então, fofuras, vamos lá iniciar a produção da nossa base fofurenta. Aqui eu peguei uma base acrílica e uma base de isopor. A base acrílica tem aqui 16 centímetros por 16 centímetros, no caso 16 de circunferência. É uma base acrílica, eu gosto dela porque esse material aqui é um material bem resistente para o que eu preciso e para o peso. Aqui eu peguei um pedaço de isopor, uma base, né? E cortei no mesmo formato da base acrílica. Coloquei justamente a base acrílica por cima e já fiz dela o próprio molde. Deixei uma beiradinha a menos, porque aqui vai vir uma camada de massa. Nós precisamos cobrir, prender bem, então ficou um pouquinho menor do que a base acrílica. É bem pouquinha coisa na base. Aqui dá para você ver que embaixo ela ficou alguns detalhes um pouco menor. Não ficou rente e nem sobrando, ficou mais para dentro. E eu peguei um isopor aqui de alta densidade, esse aqui é mais grossinho. Se você não tiver um isopor de alta densidade, você pode estruturar também com arame galvanizado, que geralmente eu faço assim quando eu não tenho isopor de alta densidade. Eu passo o arame no meio dele para dar uma reforçada e ele não envergar. E caso você precise usar uma placa mais fina. E aqui nós vamos iniciar com a nossa base fofurenta. Eu vou pegar aqui a massa natural, já direto do pacote, para poder cobrir aí a nossa base, né? Eu vou pegar a massa natural e uma massa branca. Eu peguei um tom verde, que é o tom que eu vou cobrir aqui essa massa. Eu fiz a mistura, solvei bastante, misturei bem. E aí vou misturar o meu verde com um pouquinho de marrom para poder dar o tom que eu preciso. Então aí você faz a mistura que você precisar. Usei a natural, um pedacinho da branca e a colorida, no caso, da cor que eu queria. Vou dar uma limpadinha aqui na minha mesa, passar um olhinho, porque nós vamos abrir essa massa e para não ficar agarrando é sempre bom. Por mais que essa base seja muito boa, né? Essa base de corte, mas dá uma agarradinha, então é bom a gente passar um olhinho. Aí eu vou abrir bem, tentar abrir o máximo na espessura, né, mais próxima possível. E aí eu vou fazer uma camada na base acrílica. Isso aqui, pessoal, é um detalhe que eu faço nas minhas bases, tá bom? É uma dica, caso você queira. Eu coloco sempre o meu contato virado para baixo, né? A parte fosca, onde tem esse pedacinho, esse miolinho fosco, fica para cima, é onde a gente vai colocar a nossa massa. E a parte toda lisa, ela fica para baixo, que é onde vai ter contato direto com o bolo da pessoa. É, esse detalhe aqui que eu vou fazer, eu vou cobrir a base acrílica, é o formato que eu faço as minhas bases. Porque eu não gosto do fundo, aquele acabamento que fica no fundo quando a pessoa só vai lá e monta o topo em cima, tá bom? Então aqui também para não ficar com o fundo feio, simplesmente com a cor do isopor, eu venho aqui e cubro com a cor da massa que eu vou fazer a montagem aí da base. Então é uma questão de escolha minha, eu faço dessa forma porque eu decidi deixar esse acabamento, eu me preocupo muito com essa parte, né, desse acabamento, e fica muito mais bonito quando a gente olha para baixo e vê tudo lisinho, da mesma cor, é meu ponto de vista, tá bom? Então, caso você não se importe com isso, não precisa fazer essa parte, mas caso você queira um bom acabamento, você pode fazer. Se você não se importar, você já vai começar na outra parte do isopor, mas aqui é um acabamento bem legal que a gente vai fazer, depois vocês vão ver a diferença no resultado. Aqui eu vou pegar uma folha qualquer para colocar essa base por cima para ela não grudar na base de corte, porque senão ela for puxar vai sair arrancando os pedaços e fica ruim para mexer depois. Aqui eu passei bastante cola na bola de isopor para poder justamente dar aí essa liga que a gente precisa para a massa poder pegar bem, e vou espalhar bem essa cola e vou deixar secando ali, descansando um pouquinho. Aqui eu tô pegando a massa natural novamente, mas agora eu vou abrir a massa natural direto, sem misturar com nada, só solver ela bastante e vou abrir ela também, porque aqui nós vamos cobrir o isopor. Eu gosto sempre de cobrir o isopor com a massa natural primeiro, porque ela dá uma liga melhor, e depois eu venho com a camada colorida por cima. Se também você não quiser, fica a seu critério e faça uma camada colorida bem mais grossa. Mas o ideal é cobrir com a natural para poder ficar em uma textura mais uniforme. O barulhinho de chuva, pessoal, espero que vocês estejam ouvindo. Tá muito bom o períodozinho de chuva aqui, esse barulhinho relaxante, enquanto a gente faz aí a nossa base. Aqui eu vou cobrir, né, todo o isopor, colocar bem nas laterais,
para poder tirar todo possível espaço e buraquinho que possa ter, para não ficar entrando ar na nossa base. Então eu vou cobrir ela bem, vou passar aqui nas laterais, vou unir a massa natural com a massa da textura, né, da parte onde eu vou cobrir a cor, a massa colorida, onde eu vou cobrir para ela ficar bem uniforme aqui, ficar bem lacradinha. Aqui eu vou passando o meu rolinho para lacrar bem essa lateral, para não entrar nenhum arzinho. Foi soltando aqui um pouquinho, porque a base acrílica ela tem a lateral bem fina, né? Então o acabamento dela é muito bom e aí à medida que a gente vai passando vai cortando a massa. Então como eu passei a massa natural por cima, pressionando ela bem, ela acabou cortando a beiradinha e eu vim unindo a parte colorida com a massa natural. Aqui nós vamos pegar e deixar ela ressecando um pouco também, descansando ali, enquanto eu vou sovar o restante do tom da massa que eu preciso para poder fazer os detalhes do nosso topo. Aqui eu vou fazer algumas graminhas que vão na base do topo, é um detalhe da imagem referência que a cliente me mandou. E como aqui é no estilo fofinho, né, não é uma réplica, mas eu vou fazer uns matinhos aqui. Então eu faço todos eles primeiro para poder deixar eles ressecados e bem endurecidinhos, para que na hora que eu for fazer a outra parte ela já esteja seco. Aí já estamos aí no dia seguinte, a base já tá seca, tá vendo? Essa parte natural, já deixei a marcação deles aonde eu vou colocar os matinhos, onde vai ser uma travessiazinha. E eles já estão durinhos, eu fiz eles ontem, né? Eu deixei eles secando aí de um dia pro outro, já estão durinhos a parte que eu preciso para poder colocar aqui, porque agora nós vamos cobrir. E é importante que eles já estejam durinhos para poder conseguir deixar eles de pé, sem que eles entortem e fiquem numa melhor posição. Então hoje eu deixei a minha massa separada aí no tom que eu tinha sovado, agora eu vou abrir ela para poder cobrir a camada aí da cor que a gente quer. Essa parte aqui eu vou deixar ela um pouco mais fina, porque já tem a camada natural e não tão fina, né? Mais ou menos uma espessura bacana aí que dá para cobrir bem. Você dá para poder ver na lateral aí uma grossurinha boa, para que ela cubra bem, não rasgue, né? Claro. E principalmente que dê pra gente poder fazer a texturinha como se fosse graminha. Mas eu não quis fazer ela muito grossa para não ficar pesando demais essa massa, e porque já tinha ido bastante massa aí da natural para poder cobrir o isopor. Então você pode ver que eu estou fazendo aqui agora a cobertura com o tom que vai ficar a nossa base. Embaixo ela vai ficar com o mesmo tom. E isso é questão de acabamento, que eu acho muito importante fazer. Eu prezo muito por isso, justamente para que a pessoa possa ver que eu tive todo esse cuidado de não deixar marcas ali na lateral. Aqui eu peguei uma esteca, vou fazer toda essa textura aqui. Esse vai bem aquela estequinha que tem alguns dentinhos, porque ela dá esse aspecto aí de grama, né? Seria uma graminha, um matinho que a gente geralmente usa nos topos. Aqui eu marquei a parte onde vai ser o local onde eu vou colocar o boneco, que é a travessia do caminho das pedras. E já deixei marcado para poder medir mais ou menos aonde que o boneco vai ficar. Então ele vai ficar mais ou menos nessa posição. E eu já vou fazendo aí a colagem de acordo com o local onde eu vou deixá-lo. Aqui também os outros itens que eu já fiz, já deixei seco. Nessa parte aqui justamente para já marcar quando eu fosse cobrir a base, todo mundo no local certo, né? Aqui eu já fiz esses detalhes aqui, esse local, a referência dessa base é uma paisagem muito linda que a cliente me mandou para poder fazer referência, e montei várias fotos aí em uma base. Então, cada foto que ela me mandou dos detalhes, eu uni tudo aqui nessa base para poder marcar o momento aí de coisas e itens que são muito importantes para essa galerinha fofa aí que faz muitas trilhas. Então aqui eu vou colocar o arame galvanizado, que eu sempre reforço as peças com arame galvanizado, para não correr o risco de soltar com tanta facilidade, né? Caso ocorra alguma queda, algum impacto, o arame galvanizado ajuda a segurar um pouco mais. Aqui eu vou pregar as pedrinhas e a plaquinha da localização de onde é a referência dessa imagem. Aqui também esse detalhe aqui é uma imagem, é um detalhe de uma... Esqueci o nome, gente. Uma porteirinha, não. Um detalhe que tinha na foto que me encaminharam, eu esqueci o nome dessa madeira aqui. É um pedaço de madeira, mas tem um símbolo nela e eu não me recordo agora, mas de qualquer maneira eu deixei eles já pré-prontos, faltando só acabamento de pintura, para já colocar eles no local. Aqui
eu vou ir colocando aquele matinho que eu fiz ontem, que já está endurecidinho, né? Como eles são fininhos, estão bem durinhos já. E nesse sentido, a nossa base já está mole, né? Que a gente acabou de cobrir. Então fica mais fácil para fixar. Por aqui você até vê a diferença da cor da massa. A cor da massa da base e a cor da massa da grama, né? A grama já está bem mais verde. Porque o biscuit, depois que ele seca, ele escurece uns tons a mais do que aquele de quando ele está molhado. Aqui eu vou fazer a pintura desses itens que eu preguei aqui, desses detalhes. Já quero deixar uma dica para vocês. Eu utilizo essa parte aqui dessa embalagem onde chegam os ovos, né? Quando chega, eu recorto, higienizo eles bem, passo álcool, né? Higienizo lavo com sabão e passo álcool e deixo aqui para poder usar no biscuit, porque eu não gosto de ficar com pintura na minha mão. Eu tenho uma gastura muito grande de tinta na minha mão. Então aí eu coloco tudo nesses potinhos aí para poder utilizar e à medida do que for possível, for sujando demais, vou descartando. É um reservatório bem legal de tinta e eu posso colocar aí a tinta sem preocupação de sujeira, porque, gente, eu tenho uma gastura de tinta na minha mão. Admiro muito quem consegue ir fazendo e passando. Eu tenho muito paninho aqui que eu utilizo limpo o pincel e a mão o tempo todo, de cola, de tinta, do que for, porque eu tenho muita gastura da minha mão suja. Então acaba que eu não consigo passar tinta em mim. Lavo minha mão o tempo todo e aí eu tenho muito paninho e potes e reservatórios aqui para poder deixar esse tipo de resíduo. E aí eu vou fazendo a pintura do jeito que eu quero, né? De acordo com o item que a cliente me enviou, de acordo com os tons. Aos poucos vai saindo essa pinturinha para poder agregar. Essas aqui são algumas pedrinhas da, da imagem que eles me mandaram. Eu não vou pôr imagem referência aqui, porque eu não sei se eles me enviaram a imagem, se foi tirada de alguém ou se foi eles mesmos que tiraram, né? Então eu vou preferir não postar aqui como referência, mas lá na minha rede social você consegue ver, assim que eu publicar, a referência, a imagem referência que eu sempre posto lá e a forma do bonequinho como ficou. Aqui eu vou dar mais um acabamento nessa parte aqui dessa madeirinha, que inclusive é uma madeira que já está seca. Vou finalizar essa parte da pintura e vou colar aqui na base. As que eu tirei, né, eu coloquei algumas só para marcar como é que ia ser, tirei para poder pintar e já vou colar aqui enquanto a nossa massa tá molhada. Passei uma colinha no arame galvanizado, sempre cola branca no arame galvanizado e contato com o isopor, porque a cola instantânea corrói o isopor, então a gente não pode colocar cola instantânea no isopor, tá bom? Então por isso que é importante a gente colocar, enquanto a nossa base está úmida, a cola extra branca, que é a cola PVA. PVA extra, né? A cola branca. Aqui eu já acabei a pintura do que eu precisava fazer e agora eu vou ir preenchendo aqui com as graminhas e os detalhes dessa base. Aparentemente parece ser uma base bem simples, mas dá muito trabalho, né, pessoal? Aqui eu acelerei bem o vídeo para não ficar cansativo para vocês verem, para vocês pegarem aí só o conceito principal da cobertura dessa base, de como que eu faço alguns detalhes, mas demanda muito tempo. Por mais simples que pareça, a gente investe tempo no nosso trabalho. Então, o que a gente puder adiantar e fazer com mais sabedoria possível é melhor. Aqui o vídeo está super adiantado. O tempo que eu gastei aqui só para fazer essa base foi mais ou menos, em média, aí, umas 3 horas e meia, 4 horas para fazer os detalhes. Parece muito, mas depois vocês vão ver o que eu precisei fazer só nessa base. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com o nosso trabalho, muito zelo, mas também tente agilizar o máximo possível para a gente também não sobrecarregar. O dia que eu fiz essa base foi na madrugada, por isso que eu estou redublando o vídeo, porque não ficou muito bom o áudio, e aí eu quis gravar aqui para poder ficar mais legal para o entendimento. Também precisei editar para poder adiantar bem, porque demorou muito para poder ficar pronta, mas valeu muito a pena. Eu gostei muito do resultado, as clientes também amaram e isso foi muito gratificante para mim. Aqui eu vou colocar pedacinho por pedacinho, que são pedrinhas. Vocês já viram aquelas estradinhas de cascalho? Eu vou colocar a imagem referência dela aqui para você ver, só um pedacinho desse cascalho, para vocês verem como que é. E aí eu vim colocando primeiro a parte na cor como se fosse de terra, né, do chão. Em si são pedrinhas mais empoeiradas, mais sujas, mas eu fiz, gente, pedrinha por pedrinha, todas elas à mão. Fui tirando algumas, eu deixei secas para poder ir colocando os locais aqui mais
adequados, e o restante eu fui tirando e colando, tampando cada buraquinho. Eu preenchi essa estradinha aí toda com pedrinhas e feitas uma por uma à mão. Por isso que demorou tanto para essa base ficar pronta. Mas eu precisava fazer isso daqui para não perder a essência da imagem referência. Muita gente me perguntou, por que tanto trabalho? Nossa, muito delicadinho, muita coisinha, não tenho paciência. Não vale a pena, vale a pena, pessoal, porque o resultado, quando a gente para ver, você dá valor aqui, né? É nos detalhes. Quem gosta de artesanato, de fato, dá valor nos detalhes. Seria muito prático para mim pegar uma camada e jogar ali, mas eu quis fazer o mais próximo possível da referência, e fazendo aí um por um acabou ficando bem detalhado. Deu muito trabalho, demandou muito tempo, foi bem cansativo, mas valeu muito a pena o resultado final dessa peça maravilhosa. Já aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha aí com os amigos artesãos, com aquela pessoa que você sabe que gostaria de ver essa fofurice toda. Não deixe de ativar as notificações para que você receba sempre os vídeos assim em primeira mão, assim que eu postar. E deixe o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é super relevante e possa disponibilizar ele para o máximo de pessoas, e o meu canal possa desenvolver e crescer cada dia mais. E eu estarei sempre trazendo vídeos legais aqui para vocês. Essa galerinha aqui é uma galera que faz trilha, e essa trilha aí foi feita nesse local, né, do tabuleiro da Lapinha. Foi muito legal. Esse aí é o guia turístico deles. Eles têm uma equipe maravilhosa, muito incrível, e quiseram representar esse momento com esses detalhes, com esses itens que são importantes para eles, alguns símbolos que têm significado diferente para eles. Eu fiz aqui o boneco com os detalhes do guia, o cabelinho, a cor característica, o detalhe aí da garrafinha na mochila, a mochila que ele carrega, esse detalhe da mão do objeto que ele tem, que ele sempre usa como guia, né? A mochilinha tem o telefone sem fio aí também, que eles utilizam. Cada detalhe feito com muito carinho, e é disso que se trata o nosso trabalho quando ele é personalizado, né? Trata-se de detalhes únicos, que são feitos com muito carinho e sempre com o intuito de encantar o cliente. Eles ficaram apaixonados, elas, principalmente as duas moças que me encomendaram para o presenteado, ficaram muito felizes com os detalhes, porque tudo que elas me passaram foi feito na peça, e é gratificante demais quando a gente recebe o feedback dos clientes. Então eu espero que você também tenha gostado dessa fofurice toda, e que se apaixone aí com cada detalhe e inspire-se para poder fazer também nas suas peças. Um grande beijo para vocês, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, e nos vemos na próxima fofurice que será confeccionada por aqui. Beijo, beijo, tchau, tchau.